Certa vez uma pessoa me disse: pastor, eu acho que a oração não funciona. Eu já estou há tanto tempo orando por essa situação e nada acontece, nada muda. Eu acho que a oração não funciona. O que você acha? Você já passou por uma situação assim também, de orar por um bom tempo, por alguma situação, e parece que nada acontece? Você se pergunta, será que de fato Deus está ouvindo? Será que tem alguém do outro lado da linha? Será que eu estou falando no vazio? Será que a oração de fato funciona? O que você acha? Funciona ou não funciona? E se eu te disser que essa pergunta ou essa afirmação, funciona ou não funciona, já está errada na sua essência? Essa pergunta, funciona ou não funciona, em si já tem um erro. Fica comigo até o final dessa pregação para descobrir qual é o erro dessa pergunta ou dessa afirmação. Nós hoje vamos falar justamente sobre oração a partir de dois textos bíblicos muito preciosos nesse sentido. O primeiro nós já lemos e o segundo vem do Novo Testamento, né? Nós já lemos Gênesis 18, 20 a 32 e vamos ler agora do Novo Testamento, Lucas capítulo 11, os versículos 1 a 13, quando o próprio Jesus fala sobre oração. Se quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar, Lucas capítulo 11, os versículos 1 até o versículo 13, onde diz o seguinte: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia nos dá diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Jesus seguiu, versículo 5 agora, com uma parábola. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esse pão por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Pegou a ideia da parábola? Você bate aí de madrugada na casa de um amigo, se ele não atender por ser seu amigo, vai atender pelo menos pelo incômodo que você está fazendo para ele. Versículo 9. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Até aqui o texto bíblico. Trata-se aqui, como eu falei, desses dois textos bíblicos que nós lemos. Primeiramente, o texto do Antigo Testamento, da leitura bíblica, quando nós vimos Abraão, entre aspas, negociando com Deus o juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. E eu acho interessante como Abraão começa ali a negociar e Deus diz que está muito complicado a injustiça daquelas cidades e vai vir destruição sobre elas, e Abraão começa a dizer: tá, mas Deus, todo um povo, não sei quantas pessoas tinham naquela cidade, e se tiver lá apenas 50 pessoas justas, você vai destruir todos, o justo com o injusto, sem se importar? E Deus diz: tudo bem, se tiver 50, eu não destruo a cidade por amor àquelas 50. 45, 40,
30, 20, 10, e Abraão segue interpelando Deus nessa negociação por justiça, ou por clemência, ou por amor àquelas 10 pessoas. Talvez Abraão estivesse aqui lembrando do seu sobrinho Ló, que foi morar naquela cidade. Nos capítulos anteriores da Bíblia aparece isso, que eles se separam e vai morar naquela cidade. E depois, a gente sabe, de fato, o juízo sobre as cidades aconteceu, o fogo, o enxofre, mas Deus tira de lá os justos, a família de Ló, que não chegava a 100 pessoas, basicamente ele e sua esposa. Aí você lembra daquela história, né, que ela olha para trás e vira uma estátua de sal, né, e toda aquela história. Mas o foco aqui hoje, eu não quero falar sobre a questão da justiça de Deus, sobre destruir ou não destruir as cidades, os ímpios, como talvez Deus, alguém pudesse achar Deus é injusto sobre isso. Sobre isso apenas dizer que muitas vezes a destruição vem simplesmente pelo ser humano abandonar os caminhos de Deus. Às vezes pelo simples fato do ser humano não ouvir a orientação de Deus, se mete em confusões que acabam causando a sua própria destruição. Isso muitas vezes na Bíblia é interpretado como juízo de Deus, mas a gente pode dizer que inclusive é a consequência do ser humano caminhar longe da orientação de Deus e tomar suas decisões erradas. Mas sobre isso a gente aprofunda em um outro momento. Aqui nesse texto o que eu quero chamar a atenção é para essa negociação de Abraão com Deus, para esse relacionamento de Abraão com Deus. E quem sabe nesse texto apareça uma clara demonstração daquilo que a gente hoje poderia chamar de oração. De oração. Abraão está orando, intercedendo a Deus por outras pessoas. Mas perceba, essa intercessão, essa oração só pode acontecer por causa desse relacionamento. Como eu falei, não sei como fisicamente Deus estava lá, ou se ele estava falando com Deus em pensamento, isso o texto não deixa claro, simplesmente mostra para nós essa intercessão de Abraão, ou seja, Abraão em oração por intercessão por aquela cidade. Agora no texto do Novo Testamento, ou nos textos do Novo Testamento, trata-se aqui 3 partes, digamos assim. Um modelo de oração e 2 parábolas nesse texto que nós lemos. Vamos dar uma olhadinha de maneira geral aqui nesse texto, na primeira parte, do versículo 1 ao versículo 4, quando Jesus nos ensina aqui um modelo de oração. Modelo de oração. Você lembrou do que quando nós lemos esse trecho? Se possível, até volta lá, André, quem sabe deixa o primeiro capítulo ali, primeiro parágrafo. Lembramos da oração do Pai Nosso. Mas você viu que não eram exatamente as palavras do Pai Nosso, certo? Por que não? Por que não? Porque esse episódio de Jesus ensinando os seus discípulos a orar foi lembrado e registrado por 2 evangelistas. Nós aqui lemos conforme Lucas lembrou das palavras de Jesus. E há também Mateus, lá no capítulo 6, os versículos 9 a 15, quando Mateus também lembrou e relata, deixa escrito para nós as palavras que Jesus ensinou. E um lembrou diferente um pouquinho a oração conforme Jesus tinha ensinado, e por isso os 2 textos bíblicos falando da mesma situação variam um pouquinho em palavra. Também puderam, né? Eles estavam registrando isso mais de 30, 40, 50 anos depois de Jesus de fato ter ensinado. Se eles tinham a minha memória, nem iam ter conseguido lembrar quase nada, eu acho, né? Mas eles eram bons de memória e deixaram isso registrado. E por isso a oração do Pai Nosso, conforme nós conhecemos, ela é como que uma mescla desses 2 relatos da oração do Pai Nosso. Entende? Por isso, a oração que nós oramos, ela não é bem exatamente aqui, bem ali, mas é uma mescla disso que alguém formulou, tentando pegar mais a essência, digamos assim. Mas é a oração do Pai Nosso que Jesus está ensinando aqui. E eu disse justamente, gosto sempre de enfatizar, que a oração do Pai Nosso é um modelo de oração. O que eu quero dizer com a palavra modelo? Modelo significa que não tem que ficar simplesmente repetindo de maneira vazia. Modelo significa algo, uma base que a gente usa para se inspirar, entende? Isso está na essência de ser um modelo. E quando eu olho para a oração do Pai Nosso, mesmo que nós sempre a oramos no final do culto,
Alguma vez eu esqueci, né? O pastor Rubens que me lembrou no final do culto, quando eu esqueci a oração do Pai Nosso. Nós a oramos como um modelo de uma oração perfeita, maravilhosa, as palavras de Jesus que Ele nos ensinou a orar. Mas não consiste o sentido da oração do Pai Nosso em simplesmente nós repetirmos aquela oração e às vezes, inclusive, sem pensar naquilo que nós estamos falando. Ou quando nós oramos com pressa, já pensando nas outras coisas. Não, não é esse o sentido. Que tal você orar a oração do Pai Nosso, pensando em cada detalhe de cada parte da oração? Que tal você orar a oração do Pai Nosso, pensando em cada parte, em cada detalhe da oração? Pai nosso que estás nos céus. Aí você imagina Deus como um Pai que está cuidando de você num lugar alto, supremo, sublime. E aí cada parte da oração você vai detalhando na tua mente, no teu pensamento. Que tal fazer isso? Eu sei que a nossa agenda é corrida, né? E às vezes a gente ora com tanta pressa. Deixa eu contar para vocês que eu, certa vez, passei a noite toda orando. É verdade, desde que eu deitei até quando eu acordei. Eu lembro, eu deitei na cama, eu fui fazer a oração, comecei a conversar com Deus, daqui a pouco toca o despertador e digo amém. Passei a noite toda orando. Que nada, dormiu, né? Quantas vezes a gente faz isso também? A gente ora, mas o nosso pensamento está longe. E principalmente quando a gente decora algo que fica automatizado na nossa cabeça. Daqui a pouco a gente está orando a oração do Pai Nosso e está pensando no almoço, será que já está pronto? Será que já queimou o frango em casa? Será que tem que fazer depois? Tem que passar no mercado? Tem que isso aqui? Amém. Aí parece que a gente volta para a oração. É difícil para nós concentrarmos e pensarmos nisso. Mas faz essa experiência de repente orar a oração do Pai Nosso pausadamente, pensando e deixando Deus falar contigo, inclusive, a partir dela como modelo de oração. E não simplesmente algo que você repete mecanicamente e às vezes até sem pensar mais naquilo. O segundo bloco de textos do Novo Testamento aqui é a parábola do amigo que incomoda, assim está o título na nova tradução, na Almeida atualizada. Imagine essa cena que Jesus descreve aqui. Parábola é justamente uma história que Jesus cria o enredo para nos ensinar algo. Você recebe visita de madrugada e não tem nada para oferecer para aquela visita. Não tinha mercado 24 horas naquele tempo ainda, tá bom? Então imagine o contexto diferente, viagens longas a pé entre as cidades e de repente no meio da noite, não tinha nem como mandar um WhatsApp para você se programar aquela visita, né? Bate lá alguém, um amigo seu pedindo hospedagem no meio da madrugada e você não tem pão suficiente para oferecer para ele, aí você bate no vizinho. Aí você vai lá de madrugada, chama o vizinho, já estão todos deitados. E aí mesmo que ele te diga, o que você está me incomodando, a gente já está na cama. Mas é pouca a chance de ele não levantar para te atender naquela situação. Imagine naquele contexto, né? Jesus usa essa figura para dizer mais ou menos, não tenha medo de incomodar Deus. Não tenha medo de perturbar Deus. Sabe, naquela noite insone, quando você não consegue dormir, quando o sono não vem, você acorda de madrugada, bate na porta de Deus, bate no coração de Deus, Ele te ouve, mesmo aquela hora da madrugada. Fala com Ele. Quem sabe até você pega no sono na oração. Ore, independente da hora, independente da circunstância, independente da ocasião, você pode fazer a tua oração diante de Deus. E quem sabe essa parábola seja isso que ela nos ensina. Coloque também os teus pedidos diante de Deus. Fala com Ele. Não tenha medo, não hesite nesse sentido. O outro bloco de texto, versículo 9 ao versículo 13, Jesus aqui encoraja a oração, quando ele diz, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Inclusive tem uma canção, né, que a gente fez baseado nesse versículo.
Pois todo que pede, recebe, diz aqui, e o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Jesus está nos ensinando, os seus discípulos, dizendo, sim, você pode orar, sim, nós podemos inclusive pedir coisas a Deus, coisas inclusive bem concretas, nossas necessidades, ou até mesmo nossos desejos, e Deus está nos estimulando aqui através de Jesus, dizendo, sim, coloca os teus pedidos diante dele, fala com ele, conversa com ele. Você pode pedir os anseios do seu coração e colocar diante de Deus. Ah, mas você pergunta assim, mas Deus não sabe já tudo o que eu preciso? Sim, Ele sabe. Mas é bom quando a gente pede. Eu lembro de uma situação que eu presenciei certa vez quando estava almoçando com um casal mais velho. E lá pelas tantas da conversa, na hora do almoço, a gente conversou sobre o filho daquele casal que morava em outra cidade, estava estudando, fazendo faculdade, e naquele momento a esposa lembrou e perguntou para o marido, por falar nisso, você já depositou o dinheiro para ele esse mês? E eu achei fantástica a resposta daquele pai. Ele disse, não. E ela, por que não? Ele ainda não me pediu. Ele ainda não me pediu. E ela disse, mas você sabe que ele precisa. Mas ele ainda não me pediu. Talvez você possa achar até um pouco de prepotência e arrogância daquele pai, só mandar o dinheiro que ele sabia que o filho precisava, quando o filho pedisse. Mas eu tentei entender da seguinte forma, por que o pai fez aquilo? Justamente porque queria esse relacionamento com o filho. Não era ser mesquinho e querer segurar as necessidades. Mas pensa, como filhos agora, quando a gente recebe tudo muito pronto, muito de mão beijada, a nossa tendência não é achar que aquilo é natural na nossa vida? Eu até fico pensando no nosso mundo hoje, se a gente não tem tantas pessoas ingratas, porque às vezes Deus nos dá muito fácil todas as coisas, ou às vezes nós como pais damos muito fácil todas as coisas para o filho, e aí eles passam a achar que é direito deles receber todo mês aquilo, ou toda vez aquilo que eles precisam. Eu achei sábia aquela atitude do pai de esperar com que o filho pedisse, porque quando a gente pede, a atitude de pedir reforça na nossa mente, na nossa lembrança, na nossa cabeça, de que nós temos aquilo que nós temos, porque alguém nos dá. Vejam como o próprio pedido é importante, vejam como essa relação é importante. E eu não estou com isso dizendo que Deus regula as bênçãos para nós, que Ele controla isso. Não. Mas é importante que a gente peça, até mesmo as coisas mais básicas, óbvias, diante de Deus. A gente pode também agradecer. Inclusive, eu acho que a necessidade, às vezes, nos faz ter um outro sabor naquilo que Deus nos dá, inclusive, com que a gente faz com que a gente agradeça de coração mais aberto. Por isso, inclusive, quando a gente agradece, a gente está lembrando de que a gente tem aquilo porque Deus nos deu. Por isso, essa oração previne o orgulho, nos faz lembrar do doador daquilo que tudo Deus nos dá. E agora vem uma parte que eu acho fantástica nesse texto bíblico aqui. Os versículos 11 e 12, quando diz, quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Parece coisas até absurdas, né? Claro que um pai nunca vai fazer isso. O filho está com fome, pede um peixe, pede um ovo, e você dá um escorpião, uma cobra, algo que vai fazer mal para ele. Nenhum pai em sã consciência, em condições normais, aceitáveis, digamos assim, vai fazer isso. E Jesus aqui diz, ora, se vocês que são maus, não sei se maus aqui seria a melhor tradução, mas vocês que são pessoas, seres humanos, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito aos que lhe pedirem. Se nós, seres humanos, sabemos o que é melhor para os nossos filhos, quanto mais Deus sabe também o que é melhor para nós. E nesse sentido, a gente pode pedir deliberadamente para Deus que Ele vai nos dar conforme a sua sabedoria e a sua providência. E talvez esteja aqui, nesse ponto, a resposta do porquê Deus não nos dá tudo que nós pedimos. Talvez esteja aqui a resposta do porquê a gente pensar se a oração funciona ou não funciona. Porque aquela pessoa que diz que a oração não funciona, ou que está na lógica do funciona ou não funciona,
Talvez ela ache que Deus sempre tem que atender tudo que nós pedimos. Mas, como crianças, às vezes nós não temos nem a noção do que nós pedimos. Eu repito, às vezes, como crianças, nós não temos nem a noção do que nós pedimos. Mas isso não precisa nos impedir de pedir, de conversar, de nos relacionarmos com Deus, porque Deus sabe do que nós precisamos e nos dá da melhor maneira possível. Afinal de contas, Ele é o Deus Todo-Poderoso, tem toda a sabedoria. Eu lembro que na minha infância, eu fui visitar um colega da aula e eles moravam num sítio. E lá nós andamos com a tobata. Você sabe o que é uma tobata? Sabe aqueles tratorzinhos assim, você freia de um lado, freia do outro para ir controlando ele? E eu achei aquilo ao máximo, assim, sabe? Sei lá, eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos. E eu voltei para casa convicto que eu queria ter uma tobata em casa. E eu pedi para Deus, Deus me dá uma tobata. E pedi para os meus pais, fiz toda uma articulação porque eu queria uma tobata em casa. Imagina hoje uma tobata na garagem do prédio lá, né? Às vezes a gente não tem noção do que a gente pede para Deus. Muitas vezes os nossos pedidos para Deus são fruto da nossa imaturidade. E aí a gente reclama e diz, Deus não me atende, a oração nem funciona. Não, calma aí. Você não tem todo o conhecimento. Você não consegue entender todas as implicações dos propósitos maiores nos planos de Deus. Te coloca na tua limitação, meu amigo. Você não é o próprio Deus. Nós muitas vezes não temos a noção do que nós pedimos. Existem coisas nessas dinâmicas dessa vida e desse mundo que a gente simplesmente não consegue entender. E se a gente quisesse ter a sabedoria para entender, nós é que seríamos Deus. Imagina como seria se Deus atendesse todas as orações, todos os pedidos. Viraria um caos, né? Isso inclusive foi representado num filme, não sei se você já assistiu aquele filme Todo-Poderoso. Quando o Jim Carrey, eu lembro o nome do ator, não lembro o nome do personagem do ator. Quando Deus um dia, ele reclama para Deus, e aí no filme Deus resolve dizer, tudo bem, eu vou tirar férias, agora você fica no meu lugar. E dá todos os poderes lá para o personagem do Jim Carrey. E aí ele se mete naquelas confusões, e uma cena que me marcou é que um dia ele está lá num computador, aqueles computadores de 1980, sabe? Teclado, aquele monitor grandão, respondendo os pedidos de oração. A pessoa pede isso, ele diz sim. A pessoa pede aquilo, ele diz não. Vai respondendo todos os pedidos. E até que a demanda não veio, cada vez mais e-mail, os pedidos vinham por e-mail, né? Aparece lá a opção, sim para todos. E ele vai lá e toca na hora. Sim para todos os pedidos de oração. No dia seguinte, todo mundo ganhou na loteria. Ganhou uns trocadinhos lá na loteria, por exemplo, né? A oração vira um caos porque uma pessoa pediu uma coisa que conflitava com o interesse de outra pessoa e o mundo vira um caos. Se Deus atendesse impreterivelmente todos os nossos pedidos, o mundo viraria um caos. Ou seja, a nossa mente não consegue entrar na mente de Deus para saber o que é melhor, com tantas dinâmicas e implicações que há no nosso mundo. Além disso, por que Deus não atende, não responde todas as nossas orações? Tem o aspecto, inclusive, da nossa responsabilidade nas coisas da nossa vida. Uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, mas se os dois times antes da partida oram pedindo a vitória, para quem Deus vai dar a vitória? Se os dois times oraram pedindo a vitória, eu penso que Deus dá a vitória para aquele que jogar melhor. Não é? Tem coisas que são mais profundas que a gente consegue entender. Tem coisas que não são tão simples. Além disso, tem também o aspecto da dureza do coração humano. Como aquela mulher que passou quase uma vida toda orando para que Deus tirasse o marido da cachaça, mas ele passou toda a vida sem mudar. Não era só a vontade dela, tinha também a vontade do marido. E Deus não invade a vontade de ninguém para fazer os seus planos. Ele nos chama, nos conquista, Ele nos mostra a sua palavra, mas Ele não põe um cabresto e diz, é por aqui. Por mais que às vezes a gente gostasse de mudar o outro, né? Por favor, mulheres, parem de cutucar seus maridos aí.
Deus não invade a vontade de ninguém. E por isso, tem também às vezes a teimosia do nosso coração em resistir à vontade de Deus. Faz sentido? Deus não seria justo se atropelasse a vontade de alguém. Mas em sua sabedoria, Ele consegue fazer os seus planos apesar de tudo isso. Percebe como a coisa não é tão simples? Não dá para simplesmente dizer a oração funciona ou não funciona. Porque talvez aqui esteja o grande erro dessa pergunta. Será que a oração funciona? O grande erro é que essa pergunta acha que o funcionamento, entende a oração como uma fórmula mágica que se usa para manipular o divino. Algumas pessoas acham que oração é algumas palavrinhas mágicas que eu digo para fazer alguma coisa acontecer. E eu digo, não, isso não é oração. Isso é magia, é superstição, feitiço, isso é besteira. Não é assim que funciona a oração. Afinal de contas, se a oração fosse assim, eu digo tais palavras e Deus faz conforme eu quero, quem seria o Deus se fosse dessa forma? Eu mesmo estaria me colocando no lugar de Deus. Eu dou ordens para Deus e Deus tem que me obedecer. Eu fiz a oração tão certinho, eu falei as palavras tão certinho e Deus não me obedeceu. Você percebe a lógica que está por trás de quem entende a oração dessa forma? Funciona ou não funciona? Não, funciona ou não funciona, você diz para o teu carro. Quando ele não liga, ele não funciona. Funciona ou não funciona, você fala para coisas. A oração é mais profunda do que isso. Não entra na lógica do funciona ou não funciona. Senão, você é que determinaria as coisas para Deus. A propósito, tem uma certa ojeriza com pessoas que acham que podem determinar coisas para Deus. Uma vez eu vi a oração, alguém dizendo assim, eu determino, Deus, que você faça isso, aquilo, aquele outro. Eu determino? Puxa vida, quem sou eu para determinar alguma coisa para Deus? Calma lá. Você acha que pode mandar em Deus? Que prepotência da sua parte. Eu determino que Deus faça isso, aquilo, aquele outro. Se é Deus que tem que fazer a tua vontade, então é você que se acha o próprio Deus. Você não acha que tem algo de errado nessa lógica? O próprio Jesus, que era Deus, o Filho de Deus, nos ensinou a expressarmos sim os nossos pedidos para Deus, a colocarmos diante de Deus até mesmo aquelas coisas que a gente simplesmente gostaria, aquilo que a gente quer, e ao final da oração diz, mas seja feita achei que vocês iam dizer minha. Deus, eu quero isso, eu gostaria daquilo, eu preciso disso, Deus. Mas seja feita a tua vontade. É essa postura da oração de temor, de reverência, mas também de confiança. Por isso, não faz sentido a pergunta, a oração funciona ou não funciona? Porque não é uma fórmula mágica. Não é uma manipulação do divino. Sabe, por trás dessa pergunta, às vezes está aquilo que eu falei já no culto da semana passada, ou retrasada, não sei, aquela tendência humana que a gente tem da mecanização da fé. Como é difícil a gente entender que essa fé, o relacionamento com Deus é um relacionamento de amor, e a gente quer sempre resumir as coisas a fórmulas, faz isso, ganha aquilo, fala aquilo, ganha aquele outro, como não é assim que funciona, não é uma coisa mecânica. E já a figura que está por trás de todas essas palavras que nós lemos hoje aqui, principalmente as palavras de Jesus, nesses 3 momentos, nesses 3 parágrafos que Jesus fala da oração, se você perceber o que perpassa os 3, é a relação como que de pai e filho. Por isso eu diria assim, pense na oração, não em categorias de funciona ou não funciona, mas como um relacionamento que você tem com o teu pai. Pai perfeito, maravilhoso, muito mais do que qualquer pai que a gente possa imaginar na face dessa terra. Pense na oração como um relacionamento, não como uma coisa mecânica. Aquela conversa entre pai e filho, sabe? Isso é oração. E nessa conversa, não sei se você já teve essa experiência, às vezes o pai
atende o pedido do filho? Às vezes, não. Ele atende ou não conforme a sua sabedoria, e não conforme a insistência do filho, não conforme a beleza das palavras do filho, não conforme o filho acha que precisa, não conforme os caprichos e vaidades do filho. Senão, às vezes, a gente até pede besteira para Deus, mas Deus atende na sua sabedoria. Às vezes ele diz sim, às vezes ele diz não, às vezes ele diz espera, né? Espera, ainda não, você não está pronto para isso. Às vezes a gente precisa dizer isso para os nossos filhos, quando eles nos pedem algo que não vai ser bom para eles. Às vezes, inclusive, nessa conversa com o nosso pai, às vezes ele nos faz até mudar de ideia, não é assim? Às vezes ele até nos faz amadurecer nessa conversa, nessa relação. Ele não tem que dar tudo, às vezes a gente precisa amadurecer. Às vezes essa conversa com Deus enquanto oração é uma conversa bem despretensiosa. Simplesmente estar junto e abrir o coração. Entenda, eu vou repetir aqui, a oração como essa conversa de um filho com o seu pai. Oração não é nem só pedir coisas para Deus. A gente também pode agradecer por aquilo que Ele já fez. Na oração, enquanto conversa com Deus, a gente pode simplesmente abrir o nosso coração sem necessariamente ter algo para pedir a Deus. Faz sentido? Nessa conversa, às vezes a gente pode até simplesmente estar em oração, inclusive às vezes sem usar palavras, só estar na presença de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu com meu pai não tive, mas espero que você com o teu sim. De simplesmente sentar no colo do pai e ficar lá, desfrutando desse momento. Isso pode ser oração. Entende como não cabe em categorias de funciona ou não funciona? É relacionamento, é vida, é estar com Deus. Que tal você se abrir para esse chamado de entender a oração como essa conversa, esse relacionamento de confiança, de cumplicidade, de amor com teu Deus? Sai dessa lógica de funciona ou não funciona e se abre para uma experiência mais profunda de simplesmente estar com Deus e derramar o seu coração diante dele. Desejo que Deus possa nos dar esse presente a cada novo dia, dessa oração como relacionamento com Ele. Amém?